Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos continuar com o estudo da nossa parte geral de processo civil. Nós terminamos na aula passada falando sobre a norma processual, né? As normas que vão compor esse direito processual, esse direito que foi idealizado justamente para permitir que no âmbito do Poder Judiciário as lides, os litígios, sejam resolvidos a partir da atuação jurisdicional do Estado, né? Aquela condição que o Estado tem de, invocado pelas partes, de chamado pelas partes, atuar no caso concreto e solucionar, repacificar a sociedade, eliminar aquele conflito, solucionar aquela lide. Esse direito processual, portanto, ele é formado por uma série de normas processuais que vão estabelecer um modo, né, o como se fará, como se percorrerá esse caminho desde o ajuizamento da ação até a solução final do processo. Nós vamos entrar agora num tema muito importantíssimo, extremamente acadêmico, né, muito teórico, mas ele serve para formar uma base muito sólida que vocês precisarão para raciocinar, para interpretar adequadamente o direito processual civil. Nós chamaremos agora esse capítulo de princípios fundamentais do direito processual civil. Eu não digo princípios constitucionais apenas, por quê? Porque o novo código, inclusive muito iluminado por uma ideia contemporânea de que o processo civil é também fortemente constitucional, o novo código, então, a partir dessa ideia, ele trouxe uma série de princípios no próprio texto do código. Ou seja, o código, apesar de não ser um livro, um instrumento de criação de princípios, ele fez isso no direito brasileiro. Portanto, nós teremos princípios na esfera constitucional, e o processo civil brasileiro é extremamente constitucionalizado. Hoje se fala, inclusive, é uma disciplina de pós-graduação, direito processual constitucional, porque há uma série muito importante de princípios estabelecidos na Constituição e que comandarão o processo civil brasileiro. Nessa medida, portanto, a gente vai traçar uma nuance muito fundamental, muito básica, dos principais princípios que vão iluminar o direito processual brasileiro. Princípios ora constitucionais, ora princípios legais. Então, essa base principiológica é muito importante. O primeiro princípio, na verdade, é um princípio que permeia todas as disciplinas, porque é fundamento, inclusive, da própria República. É logo no caput do artigo 5º da Constituição e no inciso 1. Portanto, é um princípio realmente, é o princípio dos princípios, que é o princípio da isonomia. É muito difícil falar do princípio da isonomia porque cria-se uma ideia errada do ponto de vista vulgar do princípio da isonomia. Uma ideia errada que todo mundo tem é que o princípio da isonomia determina que todos sejam tratados de modo igual. E na verdade é absolutamente o contrário. Essa isonomia formal, ou seja, apenas prevista na norma, é óbvio que ela é fundamental. É preciso que nós tenhamos normas processuais, normas legais, que estabeleçam critérios de isonomia, critérios de bom tratamento entre as pessoas, de tratamento igualitário entre as pessoas. Acontece que o fundamento fático para gerar essa igualdade é fundamental no caso. Nós não podemos imaginar que seja adequado e justo tratar duas pessoas iguais, de modo igual, justamente porque, de fato, do ponto de vista material, elas não são iguais. E em não sendo iguais, é impossível imaginar que elas terão a mesma condição de executar aquele direito, ou aquele dever, ou de buscar aquele direito, justamente por essa desigualdade material. O que me parece que a norma de isonomia deve fazer é retratar essa diferença factual, essa diferença material, e propor uma norma que, a partir desta diferença, tente equalizar essa desigualdade, criando, a partir da norma, uma igualdade formal. Duas pessoas, por exemplo, não podem ser tratadas igualmente, se uma tem 100 anos e a outra tem 20 e estão numa fila de banco. Não é razoável que elas sejam tratadas da mesma forma. É evidente que a condição física de uma pessoa de 100 anos ou de uma grávida é absolutamente diferente da condição física de uma pessoa de 20 anos. Essa condição material diferente
induz um tratamento normativo que reflita essa desigualdade e cria uma condição de igualdade, ou seja, a criação da fila prioritária, a norma que criou a fila prioritária, ela justamente reflete essa desigualdade e cria uma igualdade, vejam, que permitirá ao idoso e à grávida o exercício não de um direito melhor que o outro, do mesmo direito, mas um direito exercido de uma forma diferente, mas que alcançará o mesmo resultado. Portanto, a isonomia é um assunto extremamente importante e precisa ser cuidado com muito carinho. Do ponto de vista processual, o que nós teremos é a exigência de que a norma processual tente refletir essas distinções materiais, criando hipóteses legais que garantam o exercício igualitário de um direito a partir dessas desigualdades. Eu cito, por exemplo, claramente a norma que concede isenção de custas para aquela pessoa que não tem dinheiro para custear o processo. É evidente que essa norma é uma norma de isonomia. A partir do momento que o Código estabelece que para ajuizar uma ação é preciso ter dinheiro para pagar as custas, e reconhecendo que materialmente pessoas não possuem esse dinheiro, é evidente que é muito salutar que o Estado e a lei conceda uma garantia a quem não tem para exercer, repito, o mesmo direito que o outro, não um direito melhor. Além das normas, é preciso que os juízes estabeleçam também um tratamento igualitário. Aliás, isso é expresso no próprio Código de Processo Civil. O artigo 139 diz que as partes deverão ser tratadas da mesma forma. O artigo 7º também garante a paridade no tratamento em relação ao juiz. Essa é uma dificuldade. Como o juiz trabalhará essa igualdade na hora de tratar as partes? Sobretudo, por exemplo, na questão de possibilidade de gerar provas. Uma parte é hipossuficiente, a outra não é hipossuficiente. Como que o juiz trabalhará esta paridade é uma questão fundamental. A gente vai se aprofundar na aula sobre isso, ok?